Precisamos mais uma vez ganhar luz na Tua palavra. Senhor, prepara cada coração que aqui está, cada mente, nos leva a estar focados. Senhor Jesus, muito obrigado por ter trazido aqui, Senhor, por ter nos dado mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu estou com a garganta um pouquinho meio complicada, mas o Senhor vai me dar a graça de estar compartilhando com os irmãos a palavra. Eu vou estar compartilhando com os irmãos a mensagem 46, que foi falada no domingo, né? Onde o tema é: tendo José 17 anos, apacentava o rebanho de seu pai. Essa passagem está lá em Gênesis 37, 1 e 2, né? Vamos estar lendo lá, irmãos? Gênesis capítulo 37, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ó Senhor Jesus. Irmãos, mais uma palavra que o Senhor trouxe para nós essa semana. É uma palavra que, graças ao Senhor, tem sempre a comida fresquinha, né? Sempre a comida nova. E essa palavra, irmãos, que o Senhor tem dado para nós, em cima das experiências, vendo sobre Jacó, agora nós estamos entrando um pouco sobre a vida de José, né? Nós sabemos que todos eles passaram por muitas experiências, né? Muitas provações, tribulações, e venceram, né? Porque eles confiavam em Deus. O segredo para nós vencermos as tribulações, né, as dificuldades que nós encontramos pela vida, é estar confiando no Senhor. Só Ele pode nos levar a passar por todas elas, né? E ainda com muita alegria, né? Mesmo passando por tribulações, a gente é alegre, porque a nossa alegria é o Senhor. Então, se nós estamos no Senhor, o nosso coração se alegra, né? E essa semana foi falado de um ponto muito importante, é sobre apacentamento, né? Apacentar as ovelhas, sendo que para nós, hoje, as ovelhas são pessoas, né? Ontem os irmãos, sexta-feiras, né, estiveram em São Mateus, fazendo ali uma força-tarefa, ou seja, apacentando pessoas, cuidando de pessoas, trazendo pessoas para Cristo. Sobre o apacentar, irmãos, é algo muito sério também. Ele tem que pedir muita sabedoria ao Senhor para apacentar as pessoas. Muitas vezes a gente vai visitar uma pessoa, a gente fala muito, não deixa nem a pessoa se abrir e falar. Talvez o momento é só de ouvir. Talvez você não vai falar nada com aquela pessoa, simplesmente vou ouvir ela, deixar ela se derramar, colocar para fora o que está acontecendo. E por isso tem que estar pedindo muita sabedoria ao Senhor, porque senão a gente atropela a pessoa, né? E nós que estamos pregando o Evangelho, eu creio que esse ano é o ano da multiplicação, e eu creio que o Senhor vai trazer muitas pessoas novas, né, para a igreja. E nós, né, que estamos mais tempo na vida da igreja, nós temos que ser aqueles que cuidam dessas pessoas. Né? O apacentar aqui, irmãos, ele não se responsabiliza só para os irmãos que estão à frente, né, da obra, os irmãos que estão à frente da localidade, é para toda a igreja. Que todos nós somos pastores. Que nós estamos cuidando de uma pessoa, você está pastoreando aquela pessoa. Então, e pastorear não é fácil. Se eu vou pastorear usando
as minhas habilidades, usando o meu amor natural, vai durar pouco tempo esse apacentamento. Se aquela pessoa não posicionar logo para o Senhor e logo pedir o batismo, uma coisa assim, a gente muitas vezes desiste, porque está no seu amor natural. Mas quando nós estamos no amor do Senhor, nós vamos cuidar dela de fato da forma que é a forma certa de cuidar. Porque é o amor de Deus que nos leva a cuidar das pessoas. E nós não vamos olhar os problemas, não vamos olhar os defeitos, você vai cuidar. Não foi assim que o Senhor Jesus fez conosco? Ele não olhou os nossos defeitos, simplesmente nos amou e cuidou de nós, e está cuidando de nós. Então, da mesma forma, são as pessoas que o Senhor tem nos dado, né, para cuidar. A gente tem saído aqui em Carlos Chagas, pregação da Evangelho, então tem surgido muitos contatos, né? E eu creio que na hora certa essas pessoas virão para a igreja. A gente quer que seja no momento que você entra em contato e já quer que ela venha, mas tudo tem um tempo, tudo é o tempo do Senhor. O que nós temos que fazer, irmãos, é plantar semente, né? É levar a semente. Paulo fala que ele plantou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Ou seja, ele plantou e regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então o que nós temos que fazer? Se essa pessoa vir, nós vamos cuidar delas, né? Tem que estar cuidando. Mas esse cuidado tem que depender do Senhor também. Não é um cuidado meu. Eu tenho que depender do Senhor. Porque senão eu não consigo, porque nós sabemos que nós somos limitados, irmãos. Nosso amor, ele tem limite. Ele vai durar até um certo tempo. Mas dependendo do que acontecer, você abandona a pessoa e fala, não quero mais cuidar dessa pessoa, está me dando trabalho, né? Fala assim, está me dando trabalho. Então, e aí, o que é isso? É um amor natural. Uma vez eu já até falei para os irmãos nesse testemunho aqui, eu falei para os irmãos que uma vez lá na roça, estava eu e a Marilene e o Cício, a esposa dele, a gente cuidando de um pessoal lá, de uma família. Mas, rapaz, a gente ia 2 vezes na semana na casa desse pessoal, mas a gente não via mudança nenhuma, as pessoas continuavam fazendo as mesmas coisas, e já tinha ido uns 6 meses, e eu falei, rapaz, eu falei com ele, eu não vou envolver mais com esse pessoal, não. O pessoal não quer nada, rapaz. Aí ele, não, nós vamos, pois, então, se você não for, eu vou. Eu vou sozinho, mas que eu vou cuidar deles, eu vou. E ele continuou. Aí nós viemos aqui para Carlos Chagas e ele continuou. Dessa família, 3 foram salvos. Inclusive, tinha um que nem lá morava. Ia lá, passei. E quando ele ia final de semana, era a hora que a gente estava lá falando do Senhor. E ele nem dava atenção, passava direto e ia lá para o fundo. Mas ele estava lá do pé da parede ouvindo. Ele não dava a cara que ele estava ouvindo a palavra. Ele não vinha cá na sala. Ele ficava lá no cantinho dele ouvindo a palavra. E foi indo. Inclusive é um primo meu. E o Senhor ganhou o coração dele. Aí, como foi um dia, ele chegou para nós e falou, lembra que vocês iam lá na casa de fulano levar a palavra? Eu não ficava lá na sala, mas eu estava lá, atrás da parede, ouvindo o que vocês estavam falando. Ou seja, a gente não sabe para quem a palavra quem a palavra vai alcançar. E eu achava que era para aquela família, mas era para uma pessoa que nem lá morava. Ele ia lá passeando e chegava no momento da palavra e ficava ouvindo. E o Senhor ganhou o coração. Hoje ele é um servo de Deus. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque a gente desiste muito fácil das pessoas. Quando começa a dar trabalho, né, a gente abre mão. A gente quer ver as coisas acontecer rapidinho, né? Chegar a falar do Senhor hoje, passa daqui, você vai no máximo 3 vezes na casa da pessoa, né? Você quer que a pessoa já pede o batismo e já começa firme ali, cara, a caminhada. Não é assim. Nós sabemos que, eu estou falando de mim, para o Senhor ganhar meu coração não foi fácil, né? Então, eu creio que as pessoas também têm as suas dificuldades de abrir para o Senhor. Então, o que nós temos que ter é o amor do Senhor, porque o amor do Senhor, ele é eterno, irmão. Ele é um amor, ele é paciente, né? Ele espera, né? Ele tem calma. O nosso amor, ele é limitado. Ainda que eu falo, não, eu vou tentar apacentar, não vai achando que a gente é capaz de apacentar, porque não é. E aqui falava que José apacentava ali os rebanhos do pai dele. Ou seja, José já estava sendo treinado, irmãos, para o futuro, né? Muitas vezes a gente passa por certas experiências, porque nós vamos precisar delas lá mais na frente,
né? E José apacentava o rebanho do pai. A gente sabe que um pastor, ele tem que ter muita sabedoria e tem que ter também muita paciência com as ovelhas. Ontem o irmão falou um ponto muito importante, que a ovelha, quando ela está fora do rebanho, né, ali sempre fora do rebanho, é que ela está com algum problema, né? A gente morou um tempo lá na roça, aqui na fazenda do irmão Euler, e eu ficava observando as ovelhas, né? Interessante que elas, onde é que uma passa, todas passam no mesmo lugar, ou seja, tem o mesmo caminhar. Onde é que uma passa, todas têm que passar ali. Aí então elas não conseguem ficar fora. Quando fica fora, está com algum problema. E o irmão Euler falava comigo, ó, essas andam sempre juntas. Aí eu quando via uma berrando, você podia observar que ela perdeu o rebanho e ia ficar desesperada. Ou seja, a gente também tem que ter esse coração, né? Nós como ovelhas, né? Quando nós ficamos fora do rebanho, ou seja, fora da igreja, a gente tem que se desesperar. Né? Senhor, eu quero voltar para junto dos irmãos. Eu quero estar junto dos irmãos. Olha só como que o Senhor faz uma comparação simples e assim, tão poderosa para nos levar a entender como que é o viver da igreja. Né? Ele usa ali o exemplo das ovelhas, mas é simples para a gente entender. Ele usava as coisas simples para que as pessoas entendessem. E mesmo assim, naquela época, eles não entenderam. Né? E hoje o Senhor está falando para nós com a mesma simplicidade. Né? A gente que às vezes quer complicar a palavra de Deus, mas ela vem da mesma forma simples. O que eu tenho que ter também é um coração simples, para ouvir essa palavra e procurar compreender, pedir ao Senhor sabedoria e entender ela. Porque ele fala de uma forma tão simples ali nas parábolas, né, para deixar claro para nós que não é complicado a palavra. Porque quem complica a palavra é o velho homem. Né? E aqui, José, ele cuidava das ovelhas do pai. O que isso serve para nós? Hoje nós somos esses Josés que cuidamos das ovelhas do pai. As ovelhas não é nossa, viu, irmãos? Às vezes você está cuidando de uma pessoa, fala, eu fui lá e preguei o evangelho por fulano, ele foi salvo, né, eu tenho cuidado. Não é assim. Nós sabemos que o nosso foco é trazer pessoas para o bom pastor que é Cristo. Nós simplesmente vamos cuidar delas, até levar elas até o bom pastor. E nós somos esses Josés que cuidam dessas ovelhas para o Pai, né? Então, irmãos, esse ano o Senhor tem mostrado para nós que Ele está voltando. E nós precisamos, de fato, cuidar dessas ovelhas. Né? Não só as ovelhas que estão fora, mas nós que somos também as ovelhas. Cuidar um do outro, né? Nós sabemos que no nosso meio, no meio da igreja, tem irmãos que precisam de cuidado, né? Tem irmãos novos que estão começando a caminhar agora, precisa estar cuidando deles também, né? Mas, igual eu falei, nós temos que estar pedindo ao Senhor o amor dele, irmãos. Só o amor dele nos leva a cuidar das pessoas. Né? Então, o Senhor tem mostrado para nós que esse amor é que nos leva a ter um coração de cuidar. Senhor Jesus. E quem faz isso é a palavra, irmãos. A palavra de Deus, ela nos transforma. A palavra de Deus, ela traz ao nosso coração esse amor. Né? Ela tem esse poder de nos transformar interiormente, né? De dentro para fora. Ó Senhor Jesus. E aí, por isso que vem as provações, né? É para testar se realmente nós estamos prontos. Não é assim, a gente vai para a escola, você estuda a matéria depois da prova. Né? Então, as provações e as tribulações são para provar se realmente eu estou fazendo como o Senhor quer que faz, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Que aí vai revelar o amor de Deus em nós, Cristo em nós, é através das tribulações. Senhor Jesus. E nós sabemos que a tribulação, ela gera em nós perseverança. Essa semana também foi falado muito sobre a perseverança. O irmão até falou que
O irmão Pedro falou que para a gente conseguir ter um viver da igreja adequado, nós temos que ser perseverantes. Ele até citou, né, aquele irmão que essa semana está pegando fogo, né? Está ali se vindo e alegre nas reuniões. Quando a semana que vem acontece alguma coisa com ele, alguma tribulação ali, o irmão some, desaparece. Aí ele mostrou também aqueles que só vêm para receber as bênçãos, né? Vem atrás das bênçãos, o Senhor dá a bênção para ele. Irmãos, eu vim aqui para os irmãos estão orando para mim que eu quero um emprego, e o Senhor vai dar o emprego. Aí o irmão some das reuniões. Eu vim cá para receber uma cura, Senhor, os irmãos oram, a igreja ora, e aquele irmão recebe a cura, desaparece. Aí quando vem os problemas, torna a voltar de novo. Esses são aqueles irmãos que não são perseverantes, são irmãos instáveis, né? E o Senhor não pode contar com eles, como nós vimos na semana passada, como coluna. Se eu tiro uma coluna desse salão aqui está cheio de coluna. Se eu tirar uma coluna dessa aí, dependendo da coluna que eu tirar, vai atrapalhar, vai quebrar, vai cair. Ela que está sustentando. Então, se eu sou uma coluna, eu tenho que ser estável, eu tenho que ser permanente ali. Eu não posso chegar lá e tirar. Eu estou hoje, amanhã eu já não estou mais, os irmãos não podem contar comigo. Ô irmão, não conta comigo que semana que vem, não, que eu não vou vir, não. Eu talvez nem fala com os irmãos. Você nem sabe o que aconteceu e não fala nada. E eu não estou falando que os irmãos têm que dar satisfação, mas essa satisfação nós temos que dar para o Senhor. Amém? Nós, para os irmãos aqui, tudo bem, mas e para o Senhor? O Senhor conta com cada um de nós, né? Quando ele falou isso, irmãos, eu falei, Senhor Jesus, me leva a ser mais firme, né, a ter permanência na vida da igreja. Irmãos, a gente tem que estar orando o Senhor pedindo isso, porque nós estamos vivendo uma época que o inimigo está fazendo de tudo para nos tirar. Está fazendo de tudo para atrasar a obra do Senhor. Porque ele está voltando, ele sabe que o Senhor está voltando, e ele está vendo a igreja avançando. E aí ele está fazendo de tudo para atrapalhar a obra do Senhor. Mas ele não vai atrapalhar porque a igreja, a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós temos que crer nessa palavra, irmãos, e ficar firmes. Somos essas colunas que sustentam essa obra de Deus aqui na terra. Somos essas colunas que sem elas, quem que Deus vai contar? Então nós temos que ser aqueles irmãos permanentes. Aqueles irmãos que estão ali firmes, ainda que venham as tribulações, vê os problemas ali na nossa família, vê um problema no nosso trabalho, vê um problema até mesmo com a nossa saúde, mas nós temos que estar ali firmes, né? Porque o Senhor conta com cada um de nós. E nós sabemos que nós somos um pequenino rebanho. A obra é muito grande. Os trabalhadores são poucos. E esses trabalhadores poucos ainda não é permanente. Como é que vai ficar a obra do Senhor? Então, irmãos, nós precisamos ser aqueles permanentes, aqueles irmãos que permanecem firmes, né? Ser perseverantes, né? No serviço à casa de Deus, Senhor Jesus. Ou seja, irmãos determinados, né? Senhor Jesus. Senão, irmãos, não vai ser fácil, né? Não está sendo fácil, mesmo a gente ali, né, firme ali, há dificuldades, mas vão permanecer. Eu lembrei daquele muro lá, quando Neemias estava construindo aquele muro, né? Tanta coisa que veio naquela edificação daquele muro ali. A mesma coisa é hoje a vida da igreja. Tanta coisa que acontece na nossa vida particular, né, no nosso trabalho, na nossa vida social, para que nós não permanecemos firmes, né? Senhor Jesus. Aí tem que ser igual na construção daquele muro. Está aqui construindo um muro, edificando, e com a espada, que é a palavra de Deus do lado aqui, ó. A palavra de Deus nos sustentando. Senão não vai, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ser perseverantes, né? Até a volta de Cristo, né? Porque a palavra fala que aquilo que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Senhor Jesus. Então vamos perseverar. Senhor Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 3.
E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém. Eu lembro Mateus 4, né? Porque, para fechar aqui, né? Porque nós temos que ser perseverantes? Porque vai gerar em nós, olha tanta coisa que gera aqui, irmãos. Gera experiência, e a experiência gera esperança, né? Então, se a gente não for perseverantes, nós não vamos ter esperança. E uma pessoa sem esperança, irmãos, ele não conquista nada, né? Uma pessoa sem esperança, ele vive por viver. E nós não estamos aqui vivendo a vida da igreja por viver, nós temos uma meta, né? Nós temos um foco, que é reinar com o Senhor. Os irmãos não querem reinar com o Senhor, amém? Nós temos que reinar com o Senhor, nós temos que visar isso, eu quero reinar com o Senhor. Então, se nós temos esse coração, nós temos que ser perseverantes. Nós sabemos que cada dia que passa, mais difícil vai ficar. O mundo caminha para isso. Mas nós temos que estar firmes no Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos outro versículo lá em Efésios. Efésios capítulo 6. Versículo 13. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha que versículo, irmãos. Amém. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? É a palavra de Deus, né? Para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Somente a palavra de Deus faz isso conosco, irmãos. Ser irmãos perseverantes. A palavra nos leva a perseverar. Então, a importância de desfrutarmos da palavra, né, adequadamente, né? Ou seja, ter um desfrute adequado, porque a palavra de Deus é que nos faz permanecer firmes, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E a perseverança nos leva a ter também maturidade, né? A perseverança nos leva a ter essa maturidade, ser um irmão maduro, né? Um filho de Deus maduro. Né? Então, é necessário permanecer, que para nos tornar maduro, irmãos, não é algo assim tão rápido. Uma fruta para amadurecer, ela não vai ali dar a flor, né, irmão? Irmão que gosta de mexer com plantas, né? Dá a flor, de repente vem o fruto e daqui a pouco já está maduro. Não, não é assim. Tudo tem o seu tempo, né? Então, igualmente nós, para nos tornar maduros, nós temos que, igual o irmão Fida falou, permanecer na videira. Né? Permanecer na videira e no tempo certo nós vamos tornar maduros, filhos maduros, para herdar, né, tudo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos permanecer, irmãos. Ser perseverantes, né? E nos tornar aí filhos maduros, né? Essa perseverança nos leva ao amadurecimento. Então, se eu não permaneço, eu não amadureço. Né? Se eu não estou junto dos irmãos, se eu não estou junto da igreja, como que eu vou amadurecer espiritualmente? Você sempre é aquela criança, né? Sempre aquele meninão, sempre ali querendo um alimento fraco ali, né? Não pode ser um alimento sólido. Porque se trazer um alimento sólido para ele já é uma palavra dura, né? Porque não está junto dos irmãos. Se eu permanecer junto dos irmãos, irmão, vou ser trabalhado. O Senhor vai trabalhar em mim. E aí, através da perseverança, vai haver amadurecimento espiritual. E eu vou tornar um irmão maduro espiritualmente. É um irmão cheio de experiências. Essas experiências, irmãos, é a palavra que se torna o meu viver. Ela se torna a minha experiência. É um falar
Quem prega a palavra usando a experiência dele, do que ele ganhou, as experiências que ele teve com a palavra, ela é uma palavra mais sólida, onde as pessoas escutam e falam, realmente, eu quero essa palavra para mim, porque transformou a vida dele, vai transformar a minha vida. Mas se eu chego para a pessoa falando de algo leve, uma palavra, eu ouvi de fulano, e as pessoas não vão dar muito ouvido. As pessoas querem ver em nós o efeito da palavra, né? Então, ela só vai fazer efeito se eu procurar viver essa palavra, né? Então, irmãos, é perseverar. A palavra de hoje que eu disse para os irmãos é perseverança. A perseverança nos dá tudo que nós precisamos para vencer, irmãos, para ser vencedores, para herdar o mundo que há de vir, né? Senhor Jesus. Então, vamos permanecer firmes, né? Tem um versículo aqui em 2 Pedro, capítulo 1. Acho que eu até li ele na outra vez que eu compartilhei a palavra com os irmãos aqui. Nós vamos ler de novo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 5 a 11. Ó Senhor Jesus. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. E essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Para aumentar tem que ter perseverança, tem que permanecer, irmãos. É permanecer firme na palavra do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Essa semana estava falando aqui, logo aqui no início aqui de Gênesis 37, começa falando de Jacó e de repente passa para José, né? Sabe por quê, irmãos? Porque José concluiu, né, toda a vida de Jacó, concluiu em José. Porque foi José que reinou, né? Jacó não reinou, mas José reinou. Isso mostra para nós que a bênção de Deus, ela se estende a toda geração, irmãos. Né? E mostra também que José, nós conhecemos muito da história de José. E nós sabemos que ele passou por muitas tribulações. Então, está mostrando para nós essa semana que tudo que nós estamos passando hoje, irmãos, é para que nós reinaremos com o Senhor. Né? Para chegar até o reino, é necessário passar por essas tribulações. Porque nós temos que estar preparados, né? José, para reinar ali no Egito, ali, ele teve que passar por muitas coisas. Senão ele não tinha experiência, né, para estar ali governando ali. Já imaginou se ele não tivesse passado por nada do que ele passou? Talvez ele não seria adequado para governar. Então, hoje a igreja é a mesma coisa. Hoje, para nós ser vencedores, ser pessoas úteis na mão do Senhor, nós temos que passar por muitas tribulações. Pedro fala, se necessário, né? Aí, uns passam por mais, outros menos. Mas todos vão passar. Né? Nem que seja um pouquinho, mas vai passar. Por tribulação, para o Senhor estar trabalhando em cada um de nós. Ó Senhor Jesus. E José, ele foi útil na mão do Senhor, porque ele perseverou, né? Ele não desistiu. Você já imaginou? O camarada começou o sofrimento com 17 anos. Né? 17 anos apacentava a ovelha do pai. Depois, logo em seguida, os irmãos venderam como escravo. Né? E depois foi preso. Era para ter desistido, né? Falar, Senhor, eu não vou... Né? Ele permaneceu. Ele não murmurava. É um ponto muito importante, porque ele sabia qual era o coração de Deus. Qual o propósito de Deus para com ele. Quando nós conhecemos, irmãos, o propósito do Senhor para conosco, a gente não murmura. Você sabe que toda tribulação, todo sofrimento, ele tem um fim objetivo. É de nos fazer reinar, né? Ser úteis nas mãos do Senhor. Amém. José sabia que Deus ia precisar dele.
Se ele não soubesse, ele ia murmurar. Mas foi muito útil na mão do Senhor. Tudo que colocava a mão prosperava, né? Porque ele dependia também do Senhor. Né? Então, irmãos, isso é para nós hoje. Hoje nós temos a incumbência de multiplicar a igreja, né? A igreja, o Senhor tem mostrado para nós que é a necessária pregação do Evangelho. E nós sabemos que nós vamos passar por muitas tribulações, né? Para cuidar de pessoas, para apacentar pessoas, até mesmo para cuidar da igreja em si. Porque, como eu falei, o inimigo ele fica furioso, né? Então, vai usar todas as armas dele para tentar nos jogar para baixo, né? Nós temos que permanecer firmes, né? Senhor Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 8. Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Romanos 8, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, Senhor Jesus. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Hoje, irmão, tudo que nós estamos passando é para nós tornar esses co-herdeiros com Cristo, né? Senhor Jesus. Ser pessoas que... ser esses filhos apropriados, né? Mas vai ter sofrimento. Porque Cristo passou por sofrimento, nós também vamos passar por os mesmos sofrimentos para sermos glorificados, né? Então, não tem como correr da cruz, viu, irmãos? Só existem dois caminhos. Ou você vai para o lado do inimigo, ou então vai para a cruz. Não tem três caminhos, na verdade, né? Só dois. Então, nós temos que encarar a cruz, né? Para matar esse velho homem que ainda atua em nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E o Senhor tem dado, nós temos visto aí que o Senhor tem usado muitos jovens, né? O Senhor tem trazido muitos jovens. Eu creio que aqui em Carlos Chagas, o Senhor vai multiplicar o número de jovens aqui em Carlos Chagas. Porque o Senhor tem nos dado uma nova luz, né? Uma nova direção. E se a gente colocar em prática, irmãos, vai acontecer isso que eu estou falando. Porque lá fora acontece. Por que aqui não quer acontecer? Você está dependendo de nós, né? Então nós temos que ter simplicidade e obedecer o comando do Senhor e ir em frente, né? E eu creio que vai multiplicar o número de jovens aqui em Carlos Chagas, amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nós sabemos que um jovem, quando ele ganha o Senhor, né, e começa a viver a vida da igreja, ele se torna um jovem com uma conduta adequada, né? Porque quem nos molda é o Senhor. E se ele está buscando o Senhor, quem vai moldar ele é o Senhor. Ele vai se tornar um jovem adequado, né? Para agradar primeiramente a quem? A Deus. É o próprio Senhor. A gente tem visto o irmão Pedro sempre fala, né, que tinha jovens que eram esmanzelados com as coisas, a escola só tirava nota ruim, e quando começou a viver a vida da igreja, melhorou tudo. Né? Então, mostra para nós que a vida de Deus nos transforma. Amém. O segredo é receber. Né? Recebe o Senhor com o coração simples e o Senhor faz a obra, irmãos. E eu creio que tem muito jovem aqui em Carlos Chagas que está precisando desse Deus. Né? Ele conta com cada um de nós. Né? É claro que o jovem com jovem dá mais certo. Né? Tem o mesmo falar, a mesma idade, passa pelas mesmas coisas. A gente que já está mais maduro, né, irmão? Está mais velho. Talvez se bater um papo com o jovem, as palavras talvez sejam um pouquinho meia desigual ali, né? Agora, jovem com jovem tem o mesmo falar. Até mesmo para chamar é mais fácil, né? Então, o que os intendentes têm que fazer? Supervisionar, orientar os jovens, mas quem tem que ir lá resgatar é os jovens. A incumbência de ir lá buscar é os jovens, né? Então, é isso aí. O Senhor está trazendo todos para a vida da igreja.
né? Ele quer salvar todos, né? Então ele conta com todos nós, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tem um versículo muito interessante lá em João 10, eu gostaria de estar lendo com os irmãos. Esse dia lá no GF eu procurei esse versículo, tentava lembrar onde estava e não achei. Eu falei, eu vou deixar quieto. Mas quando foi agora, eu desfrutando da palavra ao versículo, falei, graças ao Senhor, daqui eu vou decorar, eu vou tentar decorar ele, porque é um versículo que eu gosto muito, está em João 10, versículo 11, e depois nós vamos para o versículo 15, que fala desse pastoreio, né, que o Senhor tem mostrado para nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora vamos lá para o 15. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí só que o 16, ó, o que fala o 16 aqui, ó? Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. Senhor Jesus. Amém. Conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Olha só, irmãos, isso aqui é a pregação do Evangelho, viu? Isso aqui é a pregação do Evangelho. Ainda tem outras ovelhas. O Senhor tem ovelhas espalhadas aí no mundo, aí que nós precisamos resgatar elas, né? Trazê-las para o aprisco, né? Que é a vida da igreja. É para o Senhor nos dar sabedoria, discernimento, nos dar graça, dar amor, o amor dele em nosso coração, para a gente estar cuidando de cada uma delas, né? Então, esse versículo é muito rico, mostra para nós ali que o Senhor nos ama, ele não abre mão das ovelhas, né? Aquilo que o Pai deu para ele cuida de fato, né? Então, lembra disso, o Senhor está cuidando, você tem que estar lembrando disso, o Senhor está cuidando de mim, porque eu sou uma ovelha que Deus deu para o Filho e ele está cuidando de mim, amém? Então, ele não abre mão de nós. Ainda que aconteça o que acontecer, mas ele está conosco, irmãos. Amém. Isso nos encoraja, né, a permanecer firmes. Senhor Jesus. E a bênção, irmãos, que o Senhor tem falado tanto sobre a bênção também, né? A bênção de Abraão. Para que serve essa bênção? Para frutificar. A bênção aqui não é coisas materiais. A bênção aqui é para a obra dele, é a frutificação, né? É trazer pessoas novas para o Senhor, né? Senhor Jesus, ô Senhor Jesus, aí falou para nós que essas bênçãos são a frutificação e a multiplicação. Aí é a bênção do Senhor sobre a igreja, irmãos, sobre cada um de nós. Então nós vamos permanecer firmes até a volta do Senhor, perseverantes, tendo o mesmo coração, um coração simples, que ama a palavra, e com certeza, irmãos, o Senhor vai multiplicar, amém? Amém. Jesus é o nosso Senhor. Vou deixar um tempo para os irmãos compartilhar, que a garganta também está meio complicada aqui. Ó Senhor Jesus. Beber aguinha.